Nosso evangelho de hoje é Lucas 6, de 36 a 38. Hoje, dia de Santo Alexandre, teólogo, patriarca de Alexandria, foi responsável pela formação de Santo Atanásio, combateu o arianismo, principalmente no Concílio de Nicéia, em 325. Pois bem, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Como filhos por causa do Filho Jesus Cristo, os discípulos devem ser verdadeiros dons para os irmãos e para a humanidade. Como? De que forma? Lucas, nos versículos de 36 a 38, dá a seguinte resposta: ser misericordioso. Primeiro ponto. E ser misericordioso assim como o Pai é misericordioso. Segundo, não julgar ninguém. E aí tem uma resposta para não ser julgado, não condenar para não ser condenado, perdoar para ser perdoado, dar para receber. Em outras palavras, Jesus deseja que em seus discípulos haja somente bondade para com todos e que sejam para todos a expressão visível do amor de Deus, mantendo seus olhos fechados para os defeitos das pessoas, a fim de, olhando o mais íntimo delas, conduzi-las à salvação. Como isso é possível? Em nós mesmos não existe resposta. Não adianta querer agir por conta própria, achando que será bonzinho para os outros simplesmente por razões pessoais. A isso chamamos ilusão, ingenuidade, fantasia de uma pseudo-expressão de fé. Ninguém é bom. O coração do homem é mau desde a sua juventude, Gênesis 8, 21. Por si mesmo, o homem procura prazerosamente o poder, a fim de dominar tudo e ter todas as coisas, até mesmo uma vida de prazer segundo o seu próprio instinto, aquilo que está lá dentro de suas fraquezas. Dessa realidade não brota nada que condiga com a vontade de Deus, com a bondade querida pelo Senhor. Para toda criatura, por causa do pecado, há sempre uma tendência em nós para o deleite com as coisas que contrariam, inclusive, a vontade do Senhor. Partindo de sua própria vontade, o homem manifesta sua animalidade, seu existir como homem racional carnal, figura comum no contexto de uma mentalidade voltada para os sentimentos mais ocultos do seu inconsciente. Pode esse homem, vivendo dessa forma, ser misericordioso como Deus? Ser bom para o outro? Sem Deus isso é impossível. Observa bem que durante o dia, quantas vezes nós não pecamos? Veja que a gente faz mal feita a oração que tem que fazer, o estudo que tem que fazer, a conversa que vai realizar, sempre tem um defeito, sempre tem uma falha no pensamento, na forma de comer, vem a gula, na forma de beber, do mesmo jeito, como nos posicionamos, vaidade, isso, aquilo, durante o dia, se a gente for observar, cada coisa que a gente faz, por onde a gente anda, com quem a gente anda, sempre tem, se não um defeito moral, no sentido mais grave da palavra, mas sempre defeitos por limitações pessoais mesmo e por inclinações. Necessariamente, para agir como Deus, o homem tem de dobrar-se diante do bom, da verdade, sair de si mesmo e abraçar a vontade de Deus. É obrigatório que tenha um autêntico encontro com Jesus Cristo, imagem do Pai. Não será capaz de assemelhar-se a Deus quem não me escutar a voz do amado, o que foi dito em Mateus 17, 5. Ser bom é característica própria de Deus. Deus é o amor por definição, 1 João 4, 8. Então, ser bom para o outro significa, antes de tudo, participar do amor de Deus, participar da vida de Deus. Em outras palavras, ser íntimo do Senhor,
caminhar com Ele, deixar-se envolver por Ele, fazer-se um com Ele. Como isso é possível? Por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a única estrada da salvação, João 14,6. Os apóstolos aprenderam de Jesus enquanto viviam com Ele, experimentando no dia a dia de suas ações em benefício do bem maior na vida das pessoas, nos ensinamentos da fé e da moral, nas curas e milagres, na contemplação de Deus e na vida de oração. Mais ainda, quando experimentaram a vida nova, trazida pela ressurreição de Jesus Cristo, que lhes deu o Espírito da verdade. Imbuídos de Deus, os apóstolos puderam agir como reflexos do mesmo Deus para o bem das pessoas, principalmente para a libertação delas no contexto da vida cotidiana e da salvação. Estamos nós empenhados em fazer o bem? Encantamo-nos com a misericórdia divina? Sentimos-nos filhos do amor? Superamos em Deus nossas misérias? Convém pensar bem nisso. Agora, não esquecer esses 5 pontos importantes estabelecidos hoje por Jesus Cristo. Primeiro, ter um coração voltado para a miséria, ser misericordioso. Segundo, não julgar ninguém de forma alguma. Quem tem o olhar de julgamento enxerga os defeitos das pessoas e não as qualidades. Então, fecha os olhos aos defeitos, como dizia Santa Teresinha. Quem não consegue ver as qualidades, fecha os olhos aos defeitos, porque todos nós somos defeituosos. Nosso olhar deve ser um olhar de transformação do outro e não de derrota. Então, não julgar, não condenar. Terceira coisa, condenar ninguém. O pecado é quem faz tudo isso. A quarta coisa, perdoar sempre. Até 7 vezes, Senhor? Não, até 70 vezes 7. Então, 490 vezes? Não, infinitamente. E por último, o que pede nosso Senhor, que é importantíssimo para nós, depois de recordarmos tudo isso, é ser bom. Fazer da vida um dom, doar-se. E é dessa forma que a gente conquista o mundo. Então, somos filhos do mesmo Pai, assim como o Pai age conosco, devemos agir com os nossos irmãos. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.